Fala aí galera, eu sou Psicologia Interativa e hoje nós vamos para mais um vídeo sobre o MBTI. A personalidade de hoje é o ENFJ. Esse tipo de personalidade tem FE dominante, N auxiliar, SE terciária e TI como função inferior. Esse é um dos tipos que mais gosta de socializar, muitas vezes comparado ao ESFJ, por terem características realmente muito semelhantes. Eles se diferenciam apenas por uma dicotomia, que é a dicotomia sensação e intuição. Isso faz com que o ESFJ seja provavelmente uma personalidade muito mais conservadora e por isso provavelmente uma personalidade também muito mais acolhedora. Já o ENFJ vai ser aquele tipo de personalidade ou aquele tipo de pessoa que vai gostar de socializar mais, mas de uma forma menos caseira e sim mais casual. O ENFJ é uma personalidade que tem uma intuição muito forte por ser uma função secundária dele, ou seja, a função auxiliar. Essa função auxiliar vai ajudar a sua função dominante, que é a FE. No caso, as suas duas funções mais fortes são funções subjetivas, já que a intuição e o sentimento, que é a FE, é a função de sentimento extrovertido, são funções muito subjetivas. E por ele ter funções subjetivas como funções dominantes, vai ser uma pessoa muito flexível na hora de se envolver com várias atividades e de solucionar problemas. Esse tipo é uma personalidade de julgamento, por ser ENFJ. Esse J é de julgamento que traz a ele uma necessidade de tomar decisões. Porém, por ser uma personalidade com função dominante e auxiliar sendo funções subjetivas, ele será uma personalidade mais flexível quando comparado a outras personalidades de julgamento. Provavelmente será a mais flexível delas. Isso porque o ENFJ, apesar de planejar demais as suas atividades, o seu dia a dia, a sua rotina, ele tem uma alta capacidade de improvisar mesmo dentro daquelas condições onde ele não planejou nada. Ou seja, é provavelmente a única personalidade que é capaz de tanto improvisar quanto planejar. Apesar de se organizar muito em prol de variadas atividades, ele é capaz também de improvisar caso aconteça uma ou mais coisas que não estavam planejadas. Ele também vai ser a pessoa perfeita para as duas situações. Um dos grandes problemas desse tipo de personalidade é que ele, por estar tão presente na vida das pessoas, cria expectativas sobre elas. E essas expectativas podem fazer com que ele se dedique mais a essas pessoas do que a sua própria vida e às vezes do que a sua própria família, acolhendo coisas e causas que provavelmente não eram suas. E isso pode fazer com que essa pessoa se torne muito apta a motivar pessoas também. É por isso que muitas vezes esse tipo de personalidade é chamado de o professor, porque ele tem tanto uma capacidade alta para se comunicar, quanto uma capacidade alta para se abstrair de determinados conceitos e analisar esses conceitos e passar isso adiante. Ele é um líder nato e provavelmente vai ter uma capacidade muito grande de comandar pessoas, só que vai fazer isso de forma muito empática. Diferente também do ENTJ, que tende a ter uma postura um pouco mais agressiva, não associando aí esse T que diferencia desse F, o pensamento por sentimento, né? Sendo T a função pensamento, não quer dizer que esse pensamento extrovertido do ENTJ seja necessariamente agressivo, mas por ser uma personalidade subjetiva, ele vai ser muito mais impositivo nas suas ideias, mesmo que seja educado. Já o ENFJ vai estar mais preocupado em acolher, o que não quer dizer que ele não possa ter um lado mais objetivo e até mesmo incorporar uma agressividade que não se esperava dele, que pode ser útil ou não. Isso vai depender do desenvolvimento da pessoa e não especificamente da personalidade em si. Esse tipo de personalidade tem como característica terciária ou função terciária a sua SE. A SE é uma sensação extrovertida. A sensação extrovertida está sempre associada a esportes, a comunicação, a força, né, a objetividade, mas uma das personalidades que tem a SE mais desenvolvida é o ESTP. E isso dá pra gente uma noção de como essa característica é capaz de aparecer numa pessoa. E por incrível que pareça, o ESTP tem SE e TI como secundária. TI é a função quarta do ENFJ. Essa SE vai trazer para esse tipo de personalidade uma agressividade, talvez uma busca por esportes. É muito possível que o ENFJ busque esportes e tenha uma agressividade a ser explorada. Isso porque a SE é a sensação extrovertida.
sensação extrovertida, ou seja, os 5 sentidos buscados pelo externo, buscado pela experiência prática, e essa pessoa vai buscar esporte como forma de explorar isso. Pode buscar a arte também? Pode, mas é mais provável que o ENFJ busque esporte, ou pelo menos altamente possível que ele faça isso. E se o fizer, ele pode incorporar uma agressividade muito grande à sua personalidade. O lado bom é que essa SE é uma função muito compatível com a FE, que é a sua função dominante, o sentimento extrovertido. Essa SE ela pode trazer um pé no chão para esse tipo de personalidade, mas também pode trazer uma agressividade. Essas duas funções, tanto a função dominante quanto a função terciária dele, FE e SE, são funções extrovertidas e funções voltadas para pessoas. Porém, a SL é muito mais objetiva e tende a ser muito mais agressiva, o que pode fazer com que esse tipo de personalidade se encontre, às vezes, em situações onde ele foi mais agressivo do que ele queria ser. Ou seja, decepcionando aí a expectativa que ele queria trazer para as pessoas, porque ele queria ser muito acolhedor e talvez em algum momento ele foi sarcástico demais ou ácido demais, que é mais comum da função SE. Quando ela aparece como dominante, é muito possível que ela faça isso. Depois disso, temos a função quarta do ENFJ, que é a TI inferior. A TI inferior é o pensamento introvertido como função inferior. Como não tende a ser tão utilizado assim, e é a função quarta já, por isso é muito difícil que a pessoa chegue a desenvolver essa função. Possível, mas menos provável, essa TI inferior vai trazer ali um pensamento oculto, né? O pensamento introvertido tem um pouco disso. A função em si, a própria nomenclatura da função, traz aí pra gente o que é a função da própria função, por assim dizer. Ou seja, já que o pensamento está introvertido, ele não vai ser extrovertido. Se não vai ser extrovertido, talvez a pessoa oculte alguns dos pensamentos dela. Mas como aparece como função inferior, é improvável que o ENFJ chegue a desenvolvê-la. Mas muitos também desenvolvem, mesmo que numa proporção muito menor. 20%, 10%, 5% ou 1%, quem sabe. Vai depender de vários fatores do ambiente, se a pessoa estará motivada a desenvolver aquela função, se haverá um ambiente que forçará ela a desenvolver, ou que exigirá que ela desenvolva, ou que pelo menos incentivará que essa função seja desenvolvida. Logo, o pensamento extrovertido tende a aparecer aí como uma pessoa que talvez oculte seus pensamentos. Já a FE tende a ser uma pessoa que expressa seus pensamentos em torno de pessoas, em torno de empatia. Se a pessoa desenvolver muito essa TI, ela pode se tornar manipuladora ou pelo menos altamente persuasiva, sendo que a persuasão aí já é uma característica nata dessa pessoa. Só que muitas vezes essa pessoa não toma consciência disso, faz isso por uma simples objetividade, faz isso por uma simples tendência em acolher outras pessoas, e não para utilizar para um benefício próprio. Se essa TI for desenvolvida, pode ser até que ela não seja manipuladora, pode ser, mas ela se tornará altamente persuasiva. Isso quer dizer que ela vai, provavelmente, utilizar habilidades que ela já tem naturalmente com um cunho mais objetivo, ou seja, ela reconhece que ela tem aquela característica e ela passa a utilizar querendo chegar ou alcançar algum propósito com isso. Enfim, essa é uma das possibilidades, não é sempre que acontece, mas é possível sim que aconteça. O grande foco desse tipo de personalidade é a educação. Isso aparece facilmente porque é uma personalidade intuitiva e com sentimento extrovertido. E isso, nesse ponto de vista, pode ser facilmente explicado pelo simples fato de que é uma pessoa que gosta de estar envolvida em grupos e, ao mesmo tempo, tem a intuição introvertida. Essa intuição introvertida, ela é forte o suficiente para levar a pessoa a buscar tanto conhecimento que a pessoa vai querer expressar isso de alguma forma. E tudo isso é tão expressado pela FE dominante que a pessoa, como tem essa função que gosta de estar envolvida em grupos, ela vai precisar expressar esse conhecimento, que é a partir da sua segunda função, através da sua função dominante. Ou seja, ela busca conhecimento naturalmente e expressa isso através da sua natureza de estar junto com as outras pessoas. É por isso que é tão expressado, é por isso que é tão óbvio o fato dela provavelmente ou possivelmente se envolver com educação. Claro que existem outras questões subjetivas das pessoas, mas essa é uma forte tendência desse tipo de personalidade. Existem ainda as outras funções, né, a SE e a TI, como eu já citei, mas a grande tendência será isso, que será uma pessoa que buscará muito conhecimento, talvez vai se interessar por variados assuntos, e principalmente se não desenvolver a sua SE terciária, se não for cobrado desenvolver isso ou incentivado a desenvolver isso, provavelmente vai se envolver demais
com questões cada vez mais subjetivas, vai ser muito acolhedor nas suas amizades, né? Mas a SE pode trazer esse pé no chão para a primeira e para a segunda função, tanto na questão de conhecimento, fazendo com que a pessoa se torne uma buscadora de conhecimento mais objetivamente e não um conceito mais subjetivo, né? Como as suas duas primeiras funções apontam, ou também pode fazer com que a pessoa seja mais objetiva socialmente, né? Que a SE ela traz muito essa objetividade, que a SE ela é a sensação extrovertida, né? E sensação é pé no chão, sensação é concreto, né? Ou seja, se a pessoa desenvolver o seu lado mais objetivo, ela pode não conseguir ser tão subjetiva, mas é mais provável ainda que ela tenha essa capacidade de ser altamente subjetiva, com uma capacidade acrescentada de ser objetiva, com uma capacidade acrescentada de ser objetiva, e não que haja uma substituição de funções, até porque as funções já estão organizadas na sua estrutura de personalidade de uma forma que ela tende a ser sempre mais subjetiva e não objetiva no sentido de substituir, né? As características elas vão se aglutinando e se unindo, né, para trazer ali as características daquela pessoa num resultado final. Mas eu comecei o vídeo citando possibilidades da personalidade, como ela possivelmente sendo uma pessoa mais persuasiva e até manipuladora, porque são apontamentos que têm que ser feitos sobre esse tipo de personalidade. Porém, a tendência é que essa FE traga, na verdade, para a pessoa um alto nível de carisma. Será uma pessoa, muito provavelmente, que apesar de poder desenvolver essas habilidades, a persuasão dela tende a ser uma coisa mais natural e não tão voltado, ou nem um pouco voltado para o lado da manipulação. Será uma persuasão mais de sou flexível a diferentes tipos de pessoas, ao invés de falo aquilo que as pessoas querem ouvir, entende? Provavelmente você vai ser uma pessoa que naturalmente, se você é desse tipo de personalidade ou conhece alguém que é desse tipo de personalidade, esse tipo, ele é naturalmente desse jeito. Isso porque no fundo, ele acredita que seja possível extrair algo de positivo em todo mundo. E ele age com muita naturalidade porque ele já tende a olhar para isso. É claro, não retiro o que eu falei sobre a questão dele ser persuasivo, porque é uma coisa que facilmente pode se apontar, mas geralmente não é a primeira característica que se aponta nesse tipo de pessoa e nem quer dizer que essa característica vá se desenvolver. O que é certo que vai se desenvolver é a sua capacidade de se comunicar. Provavelmente será uma pessoa com um alto nível de capacidade de se comunicar, de expressar ideias, de estar em grupos, de se envolver com pessoas, de acolher pessoas, provavelmente talvez tenha até uma aparência carismática, e isso pode fazer com que ela atraia muitos olhares, muita atenção para que ela se envolva realmente com as pessoas e aconselhe pessoas, acolha as pessoas. As pessoas naturalmente acabam esperando isso dela, já que ela acaba apresentando uma ideia de ser realmente acolhedor e confiável. E isso é o que faz ela absorver mais as demandas das outras pessoas e às vezes até de uma forma ingênua, já que ela se põe em situações se preocupando mais com os problemas das pessoas do que talvez as próprias pessoas se preocupem. Isso pode fazer com que ela coloque sobre as suas costas e sobre a sua responsabilidade um peso que a vida não tem. Isso pode gerar um alto desgaste para ela, para a vida pessoal dela e para as amizades dela. E isso pode fazer com que ela fique muito estressada e ocupada demais com ideias alheias, o que pode ser uma constante reclamação da sua família e de alguns dos seus amigos mais próximos, quando você começa a colher coisas de todo mundo sem focar em si mesmo. Mas é isso. Se você souber acrescentar um pouco de objetividade, até mesmo trazido ali naturalmente pela sua função SE, mas não exagerar com essa objetividade para não impedir que aquela sua vontade de entender a subjetividade das pessoas apareça, porque senão você será objetivo demais e você não gostará disso, porque você gosta de ter aquela aparência de uma pessoa boa e acolhedora. Ou você será subjetivo demais e será comandado pelos desejos e demandas das outras pessoas. Então você, lógico que é sempre o ponto de equilíbrio, que é falado sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas a questão aqui é onde está o seu ponto de equilíbrio, onde você tem que trabalhar. Se você trabalhar um pouco, talvez até mesmo esse pensamento introvertido, é aprender a abstrair um pouco mais as coisas, a não se envolver tanto, mas sem perder os seus princípios, que é a sua vontade de acolher, a sua própria vontade de ser bom, né? Mas também trazer um pouco dessa esperteza dessa SE, que é a sensação extrovertida,
mas sem exagero, né? O pensamento introvertido aí é a ATI, né? Que é a função de pensamento introvertido, e essa SE, uma sensação extrovertida, sendo um pouco mais objetivo, um pouco mais respaldado, né? E souber trazer aí um equilíbrio entre o que você quer ser e essas funções inferiores que fazem com que você seja um pouco mais objetivo, mais pé no chão, você provavelmente será muito mais feliz. Acolhendo as pessoas, fazendo bondade, fazendo tipos de caridade da sua forma, acolhendo, né? Se expressando, se enturmando, mas sem ser comandado pelas demandas das outras pessoas. Senão você vai se ocupar demais da vida dos outros e não vai conseguir colocar um ponto final em nada. Será condenado pelas suas relações, beleza? Então trabalhe isso, trabalhe o equilíbrio nesse ponto da sua vida para continuar tendo o que você tem de melhor, mas sem impedir que você se foque na sua própria vida, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e siga a gente lá no Instagram. Valeu, um abraço, até a próxima e até mais!